tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo hoje. É o programa essencial que está chegando até você. Hoje nós vamos trazer um tema bastante atual, um tema que tem atingido bastante a nossa sociedade e destruído muito as nossas famílias. Nós vamos estar falando sobre droga. Trouxemos aqui também dois profissionais, dois policiais que vai falar sobre ProERD. É um programa que eles trabalham nas escolas. É isso mesmo, um assunto bastante atual e um assunto do qual a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo convém. Então, as drogas que hoje têm sido causa de tanta destruição dos nossos lares, dos nossos jovens, nós queremos trazer uma boa notícia. Graças a Deus, não só a igreja, que através da Pastoral da Sobriedade e outros trabalhos de prevenção e recuperação tem realmente trabalhado nesse intuito de trazer, de resgatar e de prevenir, mas também a sociedade está preocupada com esse mal. Por isso o ProERD tem feito um trabalho maravilhoso e para falar sobre o ProERD estão aqui hoje o Cabo Graciano e Cabo Hélio. Sejam muito bem-vindos ao programa Essencial. Obrigado pela presença de vocês aqui. E vamos começar o nosso bate-papo, né, Graciano? Né, Hélio? Conta pra gente, por favor, Graciano, do que se trata o ProERD? Olha, o ProERD, ele é um programa educacional, ou seja, é um programa preventivo da Polícia Militar. Ele surgiu em 1983, nos Estados Unidos, quando policiais perceberam que eles prendiam os jovens e nada se resolvia. Ou seja, você prendia o jovem hoje, daqui a alguns dias você prendia novamente e era um ciclo aquilo. E nunca você via aquele jovem direcionado para um futuro. E o que eles fizeram então? Eles reuniram com profissionais da educação, psicólogos, pedagogos e tentaram tirar uma solução. Então, como fazer para esse jovem não se envolver com drogas? Porque todas as vezes que eles prendiam, eles percebiam que tudo estava ligado em torno das drogas. Era um furto que ocorria, um roubo ou crimes até mais graves. E decidiram fazer esse programa. Então, vamos colocar o policial dentro da escola para tentar ensinar alguma coisa boa para eles, né? Para evitar que eles se envolvam com drogas. A idade escolhida através de pesquisas científicas, né, seria na faixa de 10 a 11 anos, porque nessa faixa eles estão mais propícios a receber as informações. Então, o ProERD, ele tem outros currículos, porém a gente prioriza essa faixa etária de 10 a 11 anos. E o programa deu tão certo que, após um tempo na cidade de Los Angeles, ele já se estendeu para outros estados americanos, todos os Estados Unidos, e hoje ele está em mais de 58 países. E é uma ONG mundial, chama DARE. Que maravilha! Então, trabalhando com aquela máxima que é melhor prevenir do que remediar, vocês vão até as crianças que imagina-se que ainda não tenham tido o contato com a droga, para que vocês possam conscientizar do mal, dos malefícios que a droga traz para o ser humano. Exatamente, dessa forma. E também um objetivo muito importante é começar a ter um vínculo com a criança da polícia, né? Ou seja, mostrar que o policial não é contra a criança, o policial é um amigo dele, pode estar ajudando. Aquele exemplo que a gente fala sempre, às vezes a criança faz uma coisa errada, o que o pai fala para a criança? Ó, vou chamar a polícia para te pegar, né? E a criança vai internalizando aquilo como se o policial fosse o bicho-papão, né? O policial vai vir, vai me pegar, e a gente quebra esse paradigma com o ProERD. A gente mostra para eles que a gente é amigo deles, né? Somos amigos. Porque a partir daí, quando eles tiverem confiança na gente,
que eles vão começar a entender o nosso recado. E eu sou testemunha pessoal disso, gente. A nossa filha, né, bem, é simplesmente Amanda. Apaixonada pelo Graciano. E eu achava que era a Amanda. Aí, recentemente, estivemos juntos num Sim. evento do colégio. E Sim. todas as crianças do colégio são apaixonadas pelo Graciano. Então, a gente percebe, assim, que realmente a polícia está fazendo um bom trabalho e tem encontrado profissionais com o perfil adequado para esse programa. É isso? Exatamente, você falou essa questão da paixão, né? Se eu pudesse, eu ia abraçar eles, beijar o dia inteiro. Aí eu desconto no meu filho, né? Entendi. Tadinho, todo dia, eu quero dar um beijo em você, eu quero te abraçar, eu fico fazendo isso. Mas tem que ter o perfil. Primeiro, você tem que gostar de crianças, né? Eu fiquei muito feliz em vir num programa de cunho religioso, católico, cristão, católico, né? cristão, porque para mim, assim, é o essencial uma família cristã, né? A família. E você tem que ter esse perfil para trabalhar no Proed. E na Polícia Militar, eu sou suspeito de falar que eu gosto de ser policial, né? Mas ninguém me obriga a estar no Proed. Eles não me obrigam a estar no Proed. Eu estou lá voluntário. Então eu acordo cedo com aquela felicidade. Eu vou ver as crianças, vou trabalhar feliz. Eu estou aqui feliz nesse momento agora. E a gente tem que ter esse perfil mesmo. E somos selecionados, fazemos entrevistas com psicólogos. A nossa ficha não pode ter nenhum problema na nossa ficha. Temos que saber passar, transmitir alguma coisa para as crianças. O perfil seria basicamente esse. Maravilha. Cabo Hélio, como se realiza esse trabalho na prática? Como que é esse contato com os colégios, com as escolas? E ele está voltado tanto para o ensino público, estadual e particular? Com certeza. Não existe distinção nesse sentido. E o trabalho são em diferentes idades. Atinge várias crianças. Ele diz que a prioridade é essa faixa etária de 10 a 12 anos e é bem claro que deve ser priorizado isso mesmo, porque é uma idade em que existe uma grande possibilidade que essas crianças venham a ter, alguém venha oferecer alguma droga para ela, alguma substância entorpecente. Aí a gente trabalha prioritariamente com as crianças do 5º ano, mas além disso a gente, quando possível, a gente faz um trabalho com os menores, com crianças desde do 1º ano, às vezes até pré-escolar. Às vezes até pré-escolar, vai ali até o 4º ano, mas para aproximar da gente, é claro que o enfoque é outro, porque não há que se falar sobre drogas com um menino de 4, 5 anos. O enfoque é outro, são dicas de segurança, e mais é para manter aquela aproximação, para já tirar esse ranço que ele falou antes, né? Ver que a gente pode até não ser bonito, mas a gente não é bicho-papão. Mas não é bicho-papão, não né, é para Cabo? assustar ninguém. Pode não haver muita beleza, mas não é para assustar ninguém. Mas eu sou bonito, tá? Não exagerando. Não é para assustar ninguém e para manter essa proximidade desde pequeno, não só para a gente não assustar ninguém, mas para eles se identificarem com essa figura do policial, como uma pessoa que não tem esse tipo de postura, né, de usar esse tipo de substância. Gente, é muito interessante. O projeto, vocês vão ver que ele vai abranger não só as crianças, mas inclusive a família da criança, que é a primeira a identificar se há mudanças nos hábitos e nos procedimentos dos filhos. Então, não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e em seguida a gente volta para continuar com esse bate-papo legal. Tua casa não será abalada. Apanhava dos pais. Foi violentado. Morria de frio e fome. Teve a infância roubada. Quer se livrar dessa vida. O menor infrator é uma vítima. Acredite, o ser humano pode mudar. Diga não à redução da idade penal. Tua casa não será abalada.
Estamos de volta com o programa Essencial, hoje falando sobre um tema de suma importância, a prevenção das drogas. De uma forma especial, o programa PROERD. E me faz recordar uma frase que já foi muito utilizada aí nos caminhões, que diz o seguinte: adote seus filhos antes que o traficante o faça. Você tem cuidado dos seus filhos? Você tem acompanhado os seus filhos no seu dia a dia? Você tem tal intimidade com seus filhos que, se ele começar a apresentar alguns sintomas de comportamentos estranhos, de estar andando com pessoas de má índole, você imediatamente vai conseguir identificar esses sintomas, esses sinais, ou você vai demorar para conseguir sintonizar essa diferença que está acontecendo? Então é importante que você adote seu filho, é importante que você conquiste seu filho, é importante que você tenha o seu filho próximo de você, que teu filho tenha prazer de ter diálogo com você. É importante que os amigos dos seus filhos sejam seus amigos também, porque é aquela outra máxima que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Para que você possa dizer para o seu filho se ele deve ou não andar na companhia de uma pessoa, você deve conhecer os filhos dos seus amigos. E eu estou abordando dessa forma porque eu sei que o PROERD também tem foco na família, né? Com palestras, não é verdade? Como funciona isso, Graciano? O próprio logo do PROERD, ele tem a máxima polícia, escola e família. Então o foco é a família mesmo, né? O principal foco seria a família. E complementando o que você falou, eu queria perguntar aqui, você pai, você mãe, será que você deu um abraço no seu filho hoje? Você deu um beijo no rosto do seu filho? Sentiu o cheiro do seu filho hoje? Falou para ele assim, ó, eu te amo. Será que você fez isso? A gente pergunta isso nas palestras, sabe? Aí a gente vê alguns pais olhando um para o outro, eu acho que eu não fiz não, né? Porque hoje em dia o pai acha que deu tudo para o filho, não é verdade? Mas deu assim, deu o videogame, deu a roupa da moda, deu o brinquedo que ele queria, mas e o amor? Exatamente, né? é o principal, né? Como diz a música do Padre Zezinho, bem mais do que um palácio, eles gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais, né, Graciano? Exatamente, esse é o principal, né? E a gente trabalha dessa forma mesmo, a gente tenta despertar os pais, olha pai, olha o seu filho ali, o que ele está fazendo? Será que aquele amiguinho dele é um amigo ou é um colega? Não é? Porque todo mundo sabe disso, o traficante, aquela pessoa mal encarada, né? Será que se ele chegar para o seu filho e oferecer uma droga, será que seu filho vai aceitar? Não. Porque ele vai assustar, né? Vem aquela pessoa toda mal encarada, estranho, falando de uma forma diferenciada, ele não vai aceitar. E será que um coleguinha dele, que já teve uma experiência com droga, falar para ele assim, olha, vamos experimentar? Será que ele vai experimentar? Eu acho que é bem mais fácil. E é isso que a gente trabalha, com os não só com os pais, mas com os filhos. Prestem atenção com quem seus filhos andam, né? O que eles fazem, quais são os hábitos. Essa é a máxima que a gente trabalha com os pais, principalmente. Maravilha. Cabo Hélio, na nossa conversa um pouco antes da gravação, nós conversávamos e vocês nos explicavam que é muito importante elevar a autoestima da criança, porque a criança que tem a autoestima elevada, ela vai estar menos propensa a esse problema, a esse envolvimento com as drogas. Como que os pais devem trabalhar essa autoestima? Isso é importante a gente pensar porque, na verdade, isso pode acontecer muito com a pessoa se a pessoa não tiver aquela capacidade de dizer não. Uma coisa que a gente toca muito durante as aulas, nas conversas com as crianças principalmente, é que a pessoa tem que saber dizer não. E dizer não de forma confiante. Não é dizer, acho que não. Aí a pessoa acaba convencendo. Se você não souber se comportar de forma confiante, negar alguma coisa de forma confiante, a pessoa vai insistir e você pode acabar cedendo. E tem essa questão da forma confiante e dessa forma confiante de agir, evitando ser agressivo e evitando ser introspectivo demais. A forma correta de dizer não. Isso aí a pessoa aprende a partir do momento que ela tem uma boa autoestima. Porque o que acontece? Se a pessoa for criada isolada, num ambiente
num ambiente isolado, sozinho, ela vai ser mais propícia a se render aos encantos de um amigo que seja sedutor, que saiba conversar com ela. Ela não vai saber se impor, dizer não de forma adequada. E aquela situação que hoje em dia muitas vezes os pais não sabem se comportar, né? Os pais muitas vezes não conseguem mais repreender os filhos, dizer isso pode, isso não pode. Teve um tempo que se falava muito que o não ia causar bloqueios, né? E a gente também conversava aqui, desde que a nossa filha era pequena, se ela fazia um rabisco num papel e trazia pra gente como aquele sendo o desenho dela, a gente valorizava, nossa, que lindo, porque para criança aquilo tem um valor muito grande. A gente colocava na porta da geladeira e ali ficava, né? Então valorizava o que a nossa filha fazia. E o que o que o cabo falou, se ela rabiscar a parede, eu vou dizer não, aqui não pode, tem o lugar certo para isso. Então, o papel fundamental dos pais, orientando os filhos, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o temor de Deus, como a gente acabou de usar na palavra de Deus, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E conforme o tempo passa, o nosso relacionamento com nossos filhos, eles também precisam amadurecer. Então, até certa idade, é de um jeito que eu vou elevar a autoestima do meu filho pequeno. Mas a partir do momento que ele já tem condição de ter responsabilidades, é dar responsabilidades também para os nossos filhos. Minha mãe me contava esses dias, eu achei até divertido, que ela tem uma amiga que ela contou que quando ela se casou, o primeiro copo que ela quebrou na casa dela, ela começou a chorar. Por quê? Porque quando ela era solteira, desde pequena, quebrava o copo, a mãe, não mexe, você vai se cortar. E aí ela vinha e limpava. Aí, quando ela casou, ela quebrou o copo, ela não tinha mãe para limpar, a mãe não deixou ela crescer, ela não amadureceu. Então nós temos que permitir que os nossos filhos cresçam, encarem a vida e saibam dizer não, né? Então, na medida do possível, como que eu vou valorizar o meu filho adolescente? Eu vou dizer para ele, olha meu filho, eu tenho uma coisa importante e eu quero que você faça isso aqui para mim. Você faz para o papai, você faz para a mamãe, porque quando você dá algo que é importante para o seu filho fazer, ele vai dizer, poxa, eu sou importante, né? Respeitando a presença ali dos colegas, às vezes você tem que chamar a atenção do seu filho. Não faça na frente dos seus amigos de forma que você o humilhe, que você tenha então realmente discernimento de conversar, saber a hora certa e o jeito certo de abordar cada assunto com seus filhos. Novamente a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente volta. Tua casa não será abalada. A principal estratégia contra a dependência química de adultos é a prevenção, por meio do diálogo com as pessoas na sua infância e adolescência, fases de suas vidas em que se encontram mais naturalmente aptas a receber orientações e assimilar valores. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais acredita que promover medidas de prevenção no campo da educação é interferir positivamente no processo desencadeador do fortalecimento individual dos futuros dirigentes da sociedade, contra as investidas de criminosos e de outras formas de chamamento ao uso de drogas e à prática de ações antissociais. O Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, foi o meio escolhido pela Polícia Militar de Minas Gerais para alcançar esse fim. Originado do projeto americano DARE, Drug Abuse Resistance Education, em 1983 e atualmente presente em mais de 58 países do mundo, o PROERD tem por objetivo prevenir o uso indevido de drogas e combater a violência entre jovens. Chancelado como Centro de Treinamento Internacional pelo DARE América desde 2005, o PROERD em Minas Gerais é desenvolvido em parceria com escolas das redes estadual, municipal e particular de ensino, consistindo na aplicação de 10 lições às crianças e adolescentes que estejam cursando as 4ª e 6ª séries do ensino fundamental, em encontros semanais ao longo de um semestre letivo. Tua casa não será abalada. De volta com o programa Essencial. É uma alegria
estarmos na sua casa, no seu lar, o programa Essencial, um programa a serviço da Igreja Católica e que hoje traz esse assunto tão importante para que nós possamos evitar problemas com drogas, com a dependência química, com o álcool dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente pensa em droga, a gente pensa na cocaína, pensa no crack, mas não é só isso que são drogas, né, Graciano? Não é verdade, Cabo Hélio? Qual é a pior das drogas? Olha, muito interessante essa pergunta, né? Nós podemos dividir ela em duas perguntas, né? Primeiro, qual a pior das drogas? Talvez para alguns seja o crack. O crack destrói as pessoas, assola as famílias. Talvez seja a cocaína. Agora, a segunda pergunta, qual droga mata mais? Será que é o crack, a cocaína? Ou será que são as drogas lícitas? Será que é a bebida alcoólica e o cigarro? Provavelmente nós vamos ter essa resposta, drogas lícitas. E outro detalhe importante, será que um usuário de cocaína, uma pessoa comum, vamos pegar uma pessoa normal, né, uma pessoa trabalhadora, será que ela acorda cedo e fala assim, hoje eu vou experimentar cocaína? Será que acontece isso? Hoje eu vou experimentar o crack? Muito difícil, né? Agora, se essa pessoa ela sai do trabalho, junta com os amigos, experimenta, toma cerveja, exagera na bebida e de repente um chega e fala assim, olha, eu tô com um pozinho branco aqui que eu acho muito legal. Você vai ter muitas alucinações, será que ele vai experimentar? Aí sim, além de ser as drogas que mais matam, as drogas lícitas, elas são a porta de entrada para as drogas ilícitas. Você nunca vai encontrar um usuário de crack ou de cocaína que experimentou somente aquela droga. Ou ele tomava cerveja, ou fumava cigarro, ou bebia pinga, que seja. Foi a porta bebida de entrada para ele entrar nesse mundo e depois ter muita dificuldade. Exatamente. E aquela máxima que eu sempre falo, nós temos vários movimentos aí tentando liberar a maconha, né? Eu não quero ser tratado como um bandido, eu quero ter direito de fumar minha maconha, ser um cidadão de bem normal. Mas será que se eu transformar a maconha em mais uma droga lícita, será que eu não estou potencializando o uso de drogas ilícitas? Com certeza. Eu acredito que Com sim. certeza, e é por isso que a Igreja Católica é contra essa liberação. Porque como você acabou de dizer, as drogas lícitas, elas estão dentro dos nossos lares, elas estão dentro da nossa sociedade em geral e vista como normal. Mas a gente precisa enxergar o que vem depois daquela bebida, depois daquela tragada, né? Desculpe. Você liga uma televisão hoje, você está com uma propaganda de uma droga lícita na sua casa, não é? Você vai numa padaria, você tem um cartaz lá de uma droga lícita. Você vai fazer um churrasco, existe churrasco sem carne, mas churrasco sem cerveja eu acho que não. Eu acho difícil, né? Para algumas pessoas não, né? Faltou a cerveja, acabou o churrasco. Faltou a carne, então vamos tomar cerveja. Né? Então parece que as propagandas já são direcionadas para isso, né? Agora é o futebol com cerveja, não tem que ter cerveja no futebol, né? Então a gente vai percebendo isso e será que eles mostram o final da história? Tá todo mundo divertindo numa festa, jovens. E o final da história? Aquele jovem que pegou um carro, estava embriagado, sofreu um acidente, ou que usou uma droga pior, ficou viciado numa droga ilícita. Com certeza. Bom, Cabo Hélio, eu gostaria que você fizesse suas considerações, o que você gostaria de deixar como mensagem para quem está nos assistindo, tanto como sendo pais que têm filhos que vão estar aprendendo na escola sobre o PROERD, como também, não sei, sejam pais, sejam educadores, sejam pessoas que possam ajudar o PROERD de alguma forma. O que você tem para dizer para quem hoje está acompanhando esse programa? Então, basicamente é o seguinte, a gente quer, com esse nosso trabalho, que as pessoas tenham a consciência do perigo que é o uso desse tipo de substância. Uma coisa que se falou aqui sobre a questão do cigarro, a questão da maconha, é uma coisa que está acontecendo que eu considero muito perigosa. Que um dos motivos que a pessoa acaba começando a usar uma droga é a falta de percepção de riscos.
A falta de percepção de que aquela substância é perigosa. Isso está acontecendo com a maconha, por exemplo. O cigarro, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, eu acho engraçado que na escola o pessoal fala antigamente. Antigamente, todo mundo fumava, o cigarro era legal. Mas não é antigamente, é pouco tempo atrás, fumar estava tudo bem, era glamourizado, tinha aquele cara na propaganda do Hollywood, no cavalo, tudo legal, se fumava dentro do ônibus, em qualquer lugar, podia fazer isso. O que o país fez? Foi cortando, foi deixando aquela pessoa à margem. A pessoa que fumava tem que sair agora, não pode fumar dentro de ônibus, não pode fazer isso nem aquilo. E com a maconha está se fazendo ao contrário. Não, maconha está tudo bem. Maconha não tem perigo, maconha é legal. Tá se falando, a gente ouve às vezes na escola, a pessoa falar assim, não, todo mundo fuma maconha. Então o que a gente quer conscientizar as pessoas é isso. A gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar essas substâncias. Tem que temê-las, porque elas são perigosas. Se a pessoa começar a usá-las, depois complica. Então, vamos conversar com as crianças e falar para elas dizerem não. Muito obrigado, Cabo Hélio. Gostaria de pedir também ao Cabo Graciano que fizesse, por favor, suas considerações. Sim. Você pai, você mãe e até você filho que esteja assistindo o programa, principalmente para os jovens. Droga, todo mundo já sabe qual o caminho das drogas, né? Pratica um esporte, tenha uma vida saudável, siga os bons exemplos. O meu herói é Jesus Cristo. Qual é o seu herói? Será que é aquela pessoa que é um astro do rock que morreu por causa de overdose? Só porque ele fazia letras bonitas? Ah, muito bom, legal a música, tá? Mas tem muita música católica que tem umas letras lindas. Então vamos começar aí a escolher nossos heróis. Minha mensagem é essa. Bom, gente, o assunto realmente foi muito bom, quero agradecer. E para que fique claro, para que você que está em casa, que está assistindo esse programa, o policial, ele não é inimigo do usuário de drogas. Ele é inimigo das drogas. Assim como a igreja, ela não é inimiga do pecador, ela é inimiga do pecado. Ela quer acolher, amar cada filho. O policial quer também que você seja feliz e se afaste de tudo aquilo que pode destruir você e a sua família. Você, pai e mãe, fique atento ao comportamento dos seus filhos. Se de repente ele se isola, fica no quarto, recebe visitas à noite de pessoas que chamam no portão, muitas vezes para entregar as coisas rapidamente. Acompanhe, participe da vida dos seus filhos. E que você possa verdadeiramente construir a sua casa edificada sobre a rocha firme que é Jesus. Deus abençoe. Apresente situações que te façam pensar em tudo abandonar. E mesmo que as lutas tentem hoje te impedir,